Você sabe explicar a diferença entre require e import e por que os projetos Node.js da sua empresa ainda usam Babel no build step? A verdade é que JavaScript nem sempre teve um sistema de módulos. Antes, era tudo emaranhado dentro de uma tag script. Mas o sistema de módulos ganhou força conforme o Node.js veio surgindo. E hoje a gente vai entender um pouco mais o que isso significa. Então, pessoal, agora a gente vai ver na prática quais são as diferenças entre CommonJS e SM. A primeira coisa que você pode notar é que a maneira de se importar, a sintaxe de se importar um outro módulo é diferente. Enquanto no ISM a gente usa a sintaxe de import, podendo ser um entre os vários tipos de import, aqui dentro do CommonJS a gente usa a sintaxe usando o require. As nossas funções, né, a sintaxe geral da linguagem é a mesma coisa, mas a maneira de se exportar uma função também é diferente. Enquanto aqui dentro do ESM a gente usa o export, o nome da função que a gente quer exportar, no CommonJS a gente usa o module.export e o nome. Tanto que essa função ela pode já estar definida ou ser definida dentro do escopo desse export. Uma coisa que você pode notar é que esses dois arquivos eles têm extensões diferentes. Então aqui eu tenho o meu commonjs.cjs e eu tenho o meu modules.mjs. Essa é um assunto que causa grande confusão dentro do ecossistema JavaScript e muita gente acha que isso foi um tremendo erro e eu concordo com esse argumento em partes. A verdade é que esses dois arquivos poderiam se chamar common.js ou modules.js. Acontece que tudo isso vai depender do que você tem definido aqui no seu package.json. Se você não sabe, o package.json ele é como se fosse o entry point, entre aspas ali, ou um manifesto, melhor, um manifesto ali do seu projeto, que vai falar onde é o entry point, quais são os comandos que você precisa executar. Você pode fazer um paralelo com a linguagem que você trabalha aí no dia a dia. Se você trabalha com JavaScript, ótimo, JavaScript então. Aqui a gente tem uma propriedade que é o type, né? Então, olha a descrição aqui. Quando a gente seta ele para módulo, né, todos os arquivos .js eles vão ser tratados como ISM, mas se a gente não setar ou setar ele como CommonJS, todos os arquivos vão ser tratados como CommonJS. E na prática, tem um outro ponto que é importante também, que o require ele não está definido dentro do escopo do MJS, do ISM. E o import também não pode ser usado dentro do escopo de CommonJS. Por exemplo, se a gente abrir o browser aqui e for aqui no console e digitar deixa eu deixar isso aqui maior, por exemplo, eu quero importar tudo como OS do OS. Ele vai falar, olha, você não pode usar o import statement fora de um módulo. Então agora você sabe o que essa mensagem de erro significa. Eu aposto que você já viu isso em algum momento. Para repassar isso aqui que a gente está vendo, o CommonJS ele é uma especificação dentro da linguagem do JavaScript para que a gente possa configurar um sistema de módulos, né? Para que a gente não precise ter o nosso código JavaScript dentro de um arquivo só. Então, lembrando que o CommonJS é uma especificação, e como sendo uma especificação, ele tem uma série de implementações. Então, a gente tem o CommonJS, a gente tem o CommonJS dentro do PHP, que tem as suas particularidades, a gente tem ele dentro do MongoDB. MongoDB é um banco de dados super interessante, escrito em JavaScript. Então, o CommonJS, ele nascendo, quando a gente tinha acesso ao NPM, a gente já tinha o Node.js, e a gente sabia usar o CommonJS, se a gente quisesse que esse código fosse executado no browser, né? Primeiro, os módulos tinham que ser compatíveis com o browser, a gente ia ter que usar essa biblioteca ou uma parecida. O Browserify foi a primeira biblioteca que eu usei para tentar resolver esse problema, porque eu já vi aquele I cannot import use import statement outside a module um montão de vezes, e o Browserify basicamente ele é um bundler das antigas. Hoje se tem soluções muito melhores e mais fáceis de customizar do que o Browserify e o Webpack, que talvez sejam as soluções mais clássicas para fazer isso. Então o bundler, se você assistiu o último vídeo, você vai saber o que ele faz. Com o Browserify, ele vai pegar os nossos módulos, ele vai colocar ele na ordem que eles podem ser importados e aí a gente vai poder usar ele dentro de um arquivo HTML, né? A gente vai poder importar ele dentro de uma tag script. E para o Node.js, você já deve ter usado o Babel, ou
pelo menos ter visto alguém usar. E o Babel ele é bem legal, porque o Wikipedia aqui, ele fala que o Babel é um transcompiler. Olha que legal. Então ele é um transpiler e um compiler ao mesmo tempo. Mais uma vez, se você assistiu o último vídeo sobre bundling e transpiling, você vai entender um pouco mais do que eu estou falando aqui. O Babel ele serve para que você pegue uma linguagem mais moderna, uma versão mais moderna da linguagem, no caso do JavaScript, e você transforme ele numa versão mais antiga, mas que os browsers entendam. Então, por exemplo, uma sintaxe de JavaScript que não é suportada no browser ainda, você pode passar ele pelo Babel. O Babel também vai colocar todos os polyfills, ou seja, todo o código que essa sintaxe que você está usando aí precisa para rodar por debaixo dos panos para o seu bundle. E você vai poder importar ele bonitinho dentro do seu arquivo HTML. No final, isso é talvez interessante, no final você tem duas opções. Ou o seu código vai rodar dentro do Node e usando o sistema de módulos do CJS ou ISM, tanto faz, mas você vai ter um Node e o entry file, esse vai ser o seu comando, ou o seu código JavaScript ele vai estar importado dentro de um arquivo HTML. Não tem muito outras opções. Se você achava que JavaScript era complicado, é verdade, a gente faz o JavaScript ser complicado, mas é simples nesse nível. Para o futuro, o ESM aparentemente é a decisão padrão. Os runtimes como Node, Bun e Deno já têm suporte para o ESM nativo, ou seja, eles já foram criados pensando nisso. Inclusive, o Deno e o Bun, eles têm a interoperabilidade entre módulos, né? Ou seja, você pode usar o require e o ESM. Mas a ideia é que você sempre tenha o ESM como sendo o código que você está escrevendo e o CommonJS como aquele código legado, que talvez seja muito difícil de refatorar ou muito difícil de atualizar para a sintaxe mais nova. A verdade é que esses dois sistemas de módulos eles podem conviver tranquilamente dentro de um projeto, mas dependendo do seu tooling, vai ser mais fácil configurar o ESM ou o CommonJS. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco mais o que você conhece sobre ESM e CommonJS. Me conta aqui nos comentários se você aprendeu algo novo nesse vídeo. Então, muito obrigado e tchau, tchau.